Essa palavra, irmãos, eu estava em Campo Grande ontem, eu, Iraci, o Reuel, parte da equipe já chegou, parte da equipe está chegando. Ministramos ontem à noite em Campo Grande e quando eu terminei de pregar, foi muito forte o que Deus fez. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a gente viveu esses dias. Eu estava em casa, deixa eu contar isso para vocês, porque é muito importante, tem muito a ver com o que eu vou falar. Eu estava em casa há alguns meses atrás, o pastor Dinho é um parceiro, Whats, são pessoas do nosso coração, pastores de lá. E há uns 2 meses atrás, esse ano decidi me mover assim, debaixo de uma diretiva de Deus. Liguei para eles e disse: eu sinto que é hora da gente ir no Mato Grosso do Sul. Fazia uns 2 anos que a gente não ia. Foi o estado que eu mais preguei depois de Santa Catarina. Em 2003 a 2008, viajava de carro para lá, a gente ficava 15, 20 dias, lembra lá? E a gente picava aquelas cidades todas ali, desde Mundo Novo, aqui na entrada do Paraná até Campo Grande. E aí eu liguei para eles prepararam 2 conferências grandes, irmãos, foi coisas lindas que Deus fez lá. E lá em Dourados, eu comecei a perceber, eu tive uma percepção com as crianças. Acabava o culto, as crianças vinham conversar comigo, como vem aqui na igreja. Uma criança veio e começou a tremer na minha frente, olhava para mim assim de ladinho, assim, chorava, que a lágrima pingava. E me abraçava, e me apertava, e tremia. E depois veio outra criança, com os pais, claro. Veio outra criança, o menino, chorava, irmão, de soluçar. E quando a gente terminou a conferência, tinha uma menina lá de 9 anos com hidrocefalia, problemas mentais, cheia de tique. Os pais até botaram uma luva na mão dela, porque ela ficava assim batendo o tempo todo, né, amor? Uma menina, a família. Então, eu estou falando, uma meia com uma luva, tipo, fazendo dela uma luva, e ela ficava batendo assim na mão para não machucar as mãos. E enquanto eu pregava, ela só ficava assim, problemas mentais. A mãe dela disse que depois que ela fala muito pouco, fala só o necessário. O médico disse que a medicina falou que ela morreria com 1 ano, ela já tem 9, que ela nunca falaria, ela está falando. Os médicos, eles trabalham com um diagnóstico que eles têm na mão, e estão ali para dar diretivas. Mas só que tem um sobrenatural por trás, né, irmão? Acabou a reunião, saí do altar. Quando eu saí, aí ela subiu com a mãe dela, que ela queria cantar com o Reuel. E aí assim, pegou o microfone e deu na mão dela. Mas a gente pensou que ela ia chegar do lado do Reuel, né, porque uma conferência toda ela não falava, e ela começou a profetizar, né, Reuel? Irmãos, ela começou a profetizar, ela profetizou por 15 minutos. Ela dizia assim: não tenham medo, o fardo é leve, o fardo é leve. A glória de Deus, o final da conferência, a glória de Deus encheu aquele lugar. O Reuel olhava para mim, olhava para ele, e assim, todo mundo, o pessoal estava saindo para ir embora, voltou todo mundo. E ela começou a dizer assim, não foi? Eu lembro de uma partezinha que ela cantou na hora. Você está preparado? O impossível hoje Deus pode fazer. Ela falava assim, foi forte, gente, a gente foi impactado. E ela ficava: você está preparado? Eu botei isso no Instagram, tá lá. Dá para ouvir pouco, porque o som, eu já tinha desligado muita coisa. E ela ficou rodando e rodando ali. Você está preparado? O fardo é leve, o impossível pode acontecer, Deus vai fazer, e tal. E ficamos ali. Foi muito forte. Saímos dali e fomos para Campo Grande. Chegou em Campo Grande, o pastor Dinho avisou que não ia ter salinha para as crianças tudo na frente. E eu estou tendo experiência com as crianças desde o primeiro dia da reunião. E a gente orando já, com as crianças chorando de soluçar, elas se abraçavam uma com a outra e choravam. E o Senhor começou a me dar percepções sobre a próxima geração, sobre um preparo da próxima geração, o preparo da próxima geração. Aí aparece um vírus que diz que a maior dificuldade para esse vírus, a maior assim, facilidade de pegar o vírus são os anciões.
E aí eu comecei a juntar uma coisa com a outra na minha cabeça aqui, que não para de pensar. Um pouco é Deus, um pouco é eu mesmo. E eu fiquei pensando, meu Deus, e Deus começou a me dar percepções com as crianças. E esse vírus quer matar os velhos. Não vai acontecer não. Os velhos não vão morrer sem transferir. Irmão, comece a orar pelas crianças. Comece a ministrar sobre a vida dos mais novos. Amém? Comece a ministrar. Louvado seja Deus. Estamos tendo experiências com Deus dentro da nossa casa, com Samuel. Estamos tendo experiências com Deus, com as crianças. As crianças estão sendo ministradas, irmãos. Então eu quero falar um pouco sobre isso, sobre essa segurança que Deus quer dar a nossas vidas, para a gente aprender a lidar com isso no meio da nossa família. Hebreus capítulo 11. Diz assim, pela fé, Noé, divinamente instruído. Noé fez o quê? Ele foi divinamente instruído das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual, o que é que ele fez? Hebreus 11, 7. Não é? Eu não tinha falado o versículo? Por que vocês estão rindo? Vocês se alegram? Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído, algumas traduções dizem divinamente avisado, das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Eu quero usar esse texto aqui para a gente discorrer nas escrituras um pouquinho hoje sobre ser divinamente instruído. Nós nunca tivemos num cenário onde todo mundo quer instruir. Isso eu não estou falando do problema do vírus, eu estou falando da internet. Todo mundo tem uma instrução para dar, mas nós chegamos nos dias que nós precisamos ser instruídos divinamente, irmão, das coisas que estão por vir, e tomar decisões a partir da instrução divina. Amém? As nossas decisões daqui por diante, elas precisam estar debaixo de uma instrução divina. Estenda sua mão para cá, me abençoa. Eu recebo sua oração, recebo sua intercessão. Obrigado. Que o Senhor abençoe a tua vida, a tua casa. Ore por nós, ore por mim, pela Iraci, pelos nossos filhos, pelos nossos pastores, pelas nossas netas, genros e noras, todos que estão envolvidos no corpo de Cristo, todos os pastores dessa casa, pelos seus filhos, pelos seus netos. Ore por todos, irmãos. Sim, isso, glória a Deus. Obrigado. Quando eu li esse texto, Noé condenou o mundo. Como que alguém condena o mundo se Deus não me permite nem julgar? Como que alguém pode condenar? Irmãos, é que a tua vida, ela pode condenar a vida do outro só pelo teu comportamento. O teu comportamento pode condenar aquilo que está errado. Você não precisa acusar aquilo que está errado. Você não precisa apontar aquilo que está errado. A sua vida, ela é um aferidor de medida. Amém? Você condena o que está errado, não falando o que está errado, simplesmente, mas fazendo o que é certo. Quando você faz o que é certo, automaticamente você condena tudo que está errado. Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando: como alguém pode condenar o mundo se eu não posso nem julgar? Deus me chamou para pregar justiça, não juízo. Noé era um apregoeiro de justiça no meio de um povo, de um cenário de juízo. Noé, ele era pregoeiro de justiça. Eu quero acreditar, eu não tenho como provar isso, mas eu quero acreditar que Noé pregava porque ele acreditava que alguém poderia se converter.
que alguém poderia acreditar e ir com ele para a arca, porque Deus não falou que era só a princípio Deus não falou que a arca era para os animais, Deus falou que era para a família dele. Ele disse: vai inventar uma arca desse tamanho para minha família? Então peraí, ele começou a pregar, ele foi um pregoeiro de justiça, ou seja, a vida dele, não que ele pregou a Bíblia e disse: abra sua Bíblia comigo, não é isso, é que a vida dele, o comportamento dele, acusava tudo que estava errado. Irmão, quando Deus te chama para andar em justiça, a sua vida justa, a prática da justiça, ela condena toda a injustiça, amém? A prática, você não precisa, se um prédio está torto, você não precisa dizer para os outros que ele está torto, é só construir um reto ao lado. O prédio reto, ele automaticamente, ele mostra que o outro está torto. Se a minha vida, o meu comportamento de marido, de pai, de esposa, de filhos, se eu ando debaixo da mão do Senhor, debaixo dos princípios, irmãos, o véu foi rasgado, mas os princípios não foram rasgados. Sabe o que eu tenho visto? Muitas pessoas servem a Deus só para Deus usá-las. Muitas pessoas que eu ouço falar: se eu estou servindo a Deus, Deus vai me usar. Não, Deus não quer te usar, Deus quer te possuir. Amém? Mais do que te usar, Deus quer te possuir, porque usar, Deus pode usar qualquer um. Na Bíblia nós temos relatos que Deus usou um galo, usou uma mula, usou Faraó, usou Nabucodonosor, usou Dario. Ele usa quem ele quiser, porque tudo é dele, por ele e para ele. Agora Deus quer te possuir, Deus quer possuir você. Então não dá para servir a Deus só para Deus me usar. Eu vou para a igreja porque Deus vai me usar, daqui a pouco Deus vai me dar um ministério, Deus vai me dar um chamado. Irmão, chamado é uma chama que grita dentro de você, amém? Então eu não posso servir a Deus só por causa do serviço que Deus tem para mim fazer. E é por isso que hoje nós vivemos numa geração que trabalha muito para Deus e conhece pouco a Deus, que ensina sobre Deus, mas não conhece a Deus. Irmãos, uma pessoa que não experimenta a glória de Deus, sobra-lhe a triste tarefa de tentar explicá-lo. Uma pessoa que não experimenta a sua glória, não experimenta o seu poder, a seu favor, a sua intimidade, uma pessoa que não tem relacionamento com Deus e quer falar de Deus, sobra-lhe a triste tarefa de tentar explicá-lo a partir das suas teorias e não a partir de uma experiência com Deus. Por isso, irmão, eu sempre digo isso, vou dizer de novo: pregar a Bíblia sem a presença de Deus é como comer um livro de receita e achar que está comendo o alimento que está escrito ali. Não, querido, nós vivemos uma geração carregadas de informações, carregadas. Por conta disso, ninguém sabe se o gel é bom, se o gel é ruim, se lava a mão com sabão neutro, se lava a mão com sabão perfumado. É tanta informação que, irmãos, é tanta informação que as pessoas não sabem mais o que fazer. Às vezes se uma pessoa espirrar aqui agora, sai todo mundo correndo. Por quê? Porque a gente acha que todo espirro agora é vírus. Não, irmão, às vezes é só um espirro mesmo, cara, é terrenite. Aí é o carpete, terrenite. Às vezes é o perfume que você está usando e o cara terrenite do seu lado aí está passando mal. Ele está se segurando, ele está dizendo: eu não posso espirrar hoje, meu pai, me ajuda. Se eu espirrar hoje, eu vou ser expulso aqui da igreja. Me ajuda, papai. Não é? Nós viemos dentro do avião hoje. A gente veio, eu estava prestando atenção, estou ligado. E tinha um médico sentado do outro lado, falando que ele estava indo para Brasília, porque chegou um cruzeiro não sei aonde, e com pessoas infectadas. Ele estava conversando com alguém do lado dele, e estava indo lá para... E ele falando assim, ele falando como um médico para o outro, e eu ligado aqui, doido para fazer uma consulta de graça ali. E ele falando assim: rapaz, isso aí eu tenho que fazer, pegar, pegou, a gente trata. E eu não sei para que esse alarido todo, rapaz, tira a gente do trabalho para fazer tanta coisa. E ele falando, eu digo: é verdade, senhor doutor, quase que eu falei, o senhor está certo, doutor. Mas por quê? Porque é tanta informação que a gente não sabe mais qual é o correto. Nós precisamos de homens que sejam divinamente instruídos por Deus, irmãos. Homens que ouçam a voz de Deus. Amém? Homens que, se Deus mandar ele construir um navio onde nunca teve um navio, onde nunca choveu, se Deus falar para ele, ele tem que fazer.
Amém? Nós precisamos ser divinamente instruídos. Nós não somos divinamente instruídos. Nós estamos sendo, humanamente intimidados. Não somos divinamente instruídos, estamos sendo humanamente intimidados. Intimidados é uma geração medrosa, uma geração que tem medo de tudo. Para mim vai ser luta parar de pegar a sua mão, para mim vai ser luta parar de te dar um beijo, mas é só por uns dias, não dá. Como é que a gente vai viver num lugar desse? O medo se instalou nessa nação, irmãos. O medo se instalou nessa nação. Como que Jesus vai dar um avivamento para uma geração que tem medo? Como? Uma geração avivada, ela tem que ir para nações pregar o evangelho. Hoje é dia 15, né? 15, hoje, eu estava vendo aqui no telefone do Felipe, faz 5 anos, 5 anos, que nós tivemos no campo de refugiados em Maratane, isso, lá em Moçambique. Um campo de refugiados com 15 mil pessoas com AIDS. É um campo de refugiados, onde tem a marca da AIDS, assim, nas casas. Que casas, irmão? Nas barracas. Eles passam assim uma tinta amarela e vermelha e fazem um laço assim para dizer, aqui tem AIDS. E quem tem AIDS ganha do governo, era 1 quilo de farinha, se não me engano. Não, 3 quilos de farinha de milho e 2 latas de azeite por mês. E tinha gente que pegava a AIDS para ganhar o alimento. E nós fomos lá, ficamos lá, passamos 1 dia, 2 dias lá, fizemos cultos lá. Cultos que duravam 5 horas, todo mundo com AIDS. Todo mundo com AIDS, 5 horas de culto, a baixa imunidade, todo mundo respirando o mesmo ar. Todo mundo lá, irmão, nós já tivemos em lugares sinistros. Deixa eu falar uma coisa para você. Passarinho criado em gaiola, ele pensa que voar é doença. É verdade. Nós estamos cheios de missionário Nutella. Cheio de missionário Nutella, irmão, que não dorme mais no colchão na casa de ninguém. Nós estamos cheios de gente exigindo para fazer as coisas para Deus, com medinho. Com medinho, vai fazer outra coisa. Você não tem chamado para Deus, não. Você não tem chamado, não. Mas se você pegar e dizer, eu morro, morre. Você não tá, quem está vivo nunca morrerá. Não foi para isso que você entrou nesse exército? Vamos ajudar as pessoas, vamos servir as pessoas. O que eu quero tirar aqui hoje, mas veja bem, eu não estou diminuindo. Eu não estou aqui tentando diminuir o problema, dizendo que o problema não existe. O problema existe. Eu estou aqui dizendo, cadê os homens e as mulheres que vão aprender a ser instruídos divinamente e começar a construir algo a partir de uma palavra de Deus, não mais de uma especulação da mídia, que vão construir uma vida a partir de uma instrução divina, de uma palavra divina. Vão construir para salvar sua família, para proteger sua casa, mas debaixo de uma instrução divina. Num campo de injustiça, você é um apregoeiro de justiça. Num campo de juízo, num campo de maldade, de corrupção, você é alguém que faz a diferença nesse ambiente. Aleluia. Damos instrução, passamos o vídeo aqui como você viu, porque é um trabalho da gente, a gente precisa instruir. Agora, irmão, sem pressão, sem pressão. Dá um aleluia. Glória a Deus. O Senhor quer nos possuir e não quer só nos usar. E eu oro para que o Espírito do Senhor nos possua nessa noite e nos dá um coração coerente, um coração comovente pela situação, ok? Mas um coração coerente e consistente pela voz de Deus. Amém, querido? Um coração firmado na palavra de Deus, um coração que está em chama por aquilo que está acontecendo. Aquilo não apagou a chama, e agora? Sabe qual é o nosso problema? Você já viu na igreja quando a gente diz assim, irmãos, abra o Apocalipse comigo, todo mundo, ai meu Deus, Apocalipse. Ai meu pai, Apocalipse, Jesus da minha alma. Jesus está voltando mesmo, é verdade o que o pastor fala, é verdade. A gente lê Apocalipse
Irmão, é uma revelação de Jesus. Você leu Mateus 24, você sabe o que está acontecendo. O amor de quase todos ia esfriar. E para contribuir com isso, não pegar na mão fica mais fácil. Para contribuir com isso, distância é mais fácil. O amor de quase todos esfriará, a ganância do homem ia aumentar, irmão. Irmão, tem gente que não está nem aí. Pessoas vão ganhar milhões com tudo isso. E o povo de Deus está perdido, andando de um lado para o outro sem saber o que fazer. Leia, estude as escrituras, irmãos. Era para nós estarmos agora com o violão na mão, nas ruas, e cantando e aproveitando para pregar, para dizer para as pessoas: oh, vai morrer. Era para a gente estar evangelizando. Amém? Aleluia, é para a gente estar evangelizando. Você quer lavar suas mãos? Eu conheço uma água, é que lava a sua vida, não só as suas mãos, lava seus pés. Era para a gente estar aproveitando a situação e evangelizar, ir para as ruas como os jovens fizeram, viu? Parabéns, eu celebrei lá em Campo Grande. Os jovens e adolescentes foram para as ruas, pegaram na mão, pegaram, abraçaram, aleluia, passaram o álcool depois, tudo, tá, vão para cima, vão para cima. Glória a Deus, vai para cima, irmão. Aproveita que, irmão, um cenário de medo. Tozer falou isso. Nós precisamos de uma igreja corajosa. Num cenário de temor, se precisa de uma igreja corajosa, coerente, mas por favor, consistente, comovente com a glória de Deus. Nós precisamos fazer algo, irmãos. Aproveitar que está todo mundo com medinho. Vou evangelizar, então não vou ficar dentro, não vou mais para o culto. Não vai mais para o culto, vai para a rua. Fala para a vizinha, diz: olha, nós estamos indo na igreja, o negócio lá está forte, Jesus está curando, Jesus está... Vai para a rua, aproveita. Se você está sendo divinamente instruído, irmãos, Noé vivia uma vida normal. Você lê lá, olha aqui, não, você precisa ler isso aqui, eu já preciso ler com você. Abre aqui Gênesis. Noé capítulo 6, versículo 5. Vocês dão risada, vocês gostam, né? Gênesis capítulo 6, versículo 5. Podia ter um livro de Noé, não podia, gente? Gênesis capítulo 6, versículo 5 diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isto lhe pesou o coração. Disse o Senhor, quem disse? Disse o Senhor. O que é que o Senhor disse? Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis, as aves do céu, pois me arrependo de havê-lo feito. Pronto, sentença dada por Deus. Deus deu uma sentença, acabou, vou matar. Aí ele vira a cabeça assim, olha para o lado, tem um velho, menino, 600 anos, menino brincando de pelica, 600 anos. Ele decretou, irmão, Deus falou, está falado, ele vai fazer. Aí ele olha para o lado, está escrito assim: mas Noé. Olha o outro versículo, olha o outro versículo que está aí, versículo 8. Bota o versículo aqui para nós, irmão. Deixa a Bíblia aqui, não tira ela nunca. Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. A minha tradução diz: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Na palavra original desse texto significa: Noé, porém, fez Deus sorrir. Deus está irado, vou acabar com tudo, vou destruir tudo, acabou, não quero mais, pode mandar.
Manda tudo lá, manda o vírus, manda qualquer coisa. Manda tudo. Aí Deus olha para o lado, mas Noé achou graça. Agora Deus tem um problema, porque Ele já tinha decretado. Como é que Deus vai voltar atrás, irmão? Quando a gente volta atrás, perde a autoridade. Primeira lição para a gente nessa noite. Quem disse que você não pode voltar atrás se o próprio Deus faz isso? Deus disse, agora eu tenho um problema, porque Deus tinha falado, agora Ele não pode fazer, porque Ele não vai destruir um homem só. O que é que eu aprendo aqui? Que o que destrói o mundo não é a presença do ímpio, é a ausência do justo. Não importa quantos ímpios tem na terra, importa quantos justos estão alegrando o coração de Deus. Não importa quantos ímpios estão produzindo impiedade, iniquidade, importa é quantos justos estão diante de Deus alegrando o coração de Deus. Deus já tinha decretado, Deus voltou atrás, e aí chama ele e diz, não é? Seguinte, eu vou fazer uma coisa, porque eu já falei, agora tem que fazer. Mas você, Felipe, sai daqui, porta lá, Felipe. Não espirra agora não, Felipe. A saída é ali, ó, filho. Não, fica aí, abraça o Felipe, ora por ele aí, gente. Você está me entendendo? Deus disse, vou destruir o homem que criei. Ele olha para Noé, Noé alegra o coração dele. Então ele volta atrás. Aí ele não pode destruir tudo que ele ia destruir. Ele não pode fazer tudo que ele falou, porque ele disse, eu vou destruir o homem que criei. Mas por causa de um homem, Deus recomeça. Deus está disposto a recomeçar por causa de um. Se tiver um justo sequer, um justo só se tiver um homem. Lá em qualquer lugar, se tiver um homem, eu não procuro um exército, eu não estou atrás de uma multidão, eu estou atrás de um homem que fique na brecha para que eu não destrua a cidade. Ei, se a cidade está sendo atacada pelo caos, cadê os homens de Deus que vão ficar na brecha por isso? Cadê os homens de Deus que vão entrar no lugar em Deus? É Deus, aqui não, Senhor, eu me coloco na brecha. Cadê os Moisés que quando Deus disse, vou destruir o povo, Moisés diz, arrepende-te, Deus, do que tu disseste. E Deus diz, tá bom, Moisés, não vou. Cadê os homens que vão se colocar na brecha entre a cruz e a espada? Cadê os homens que vão ficar na brecha, que vão entrar no meio e dizer, não, aqui não? Cadê os homens que são imunes? Eu não estou dizendo que você não pode ficar doente, amigo. Eu não estou dizendo que você não pode pegar essa praga. Eu estou dizendo que você não pode ter medo dela. Eu estou dizendo que você não pode recuar. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem o que há, nem o que há de vir. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Glória a Deus junto que fica bom. Glória a Deus. Glória a Jesus. Você acha que eu não estou preocupado falando isso? Claro que eu me preocupo. Eu tenho filhos, tenho netas. Eu tenho uma mãe de 70 e tantos anos. Tenho um pai de 70 e tantos anos. Eu também me preocupo. Tem irmãos idosos aqui na igreja, a gente está preocupado. Agora, irmão, eu não vou ficar, meu Deus, e agora? Não, nós vamos para cima, nós vamos fazer música. Dá para criar uma música desse vírus, não? Vocês são compositores do Senhor. Houve uma instrução divina aí. Faz uma música. No meio do caos que nascem as pregações, irmãos. É no meio do caos que nascem os melhores homens que nasceram na Bíblia. Foram os homens que nasceram no meio do caos. É verdade, os maiores guerreiros nasceram no meio do caos. As maiores dificuldades. Sim, tem muito missionário Nutella, gente. Muito pastor Nutella, crente Nutella. Meu Deus, não, tenho medinho.
solta pipa na frente do ventilador, nunca sabe o que é o cerol na vida, nunca ralou ninguém, nunca relou ninguém no ar. Solta pipa na frente do ventilador, irmão. Estás doido? Estás doido, nego? Vamos para cima, meu irmão. Não vamos parar, não. Amém? Irmão, o surfista, olha aqui para mim. O surfista, quando ele chega no mar, o mar está calmo, ele nem entra. Ele nem entra, tem que estar agitado. Quando todo mundo está correndo da praia, dizendo: meu Deus, hoje não dá para tomar banho. Diz: aleluia, hoje é o dia. Porque quem vai lá só para pegar sol, tomar banho, não dá. Aquele dia não dá para ele. Está todo mundo indo embora e ele está chegando. E ele diz: cara, o mar estava bom. Tu está louco para tomar onda? Aquela ali que é boa. Os surfistas, o mar está calmo, ele nem entra, irmão. Ele nem entra. A gente não pode ver o mar agitado, a gente já fica apavorado. A gente está acostumado, 2 e 2 é 4. Amém? A, B, C, D, E, F, G, H. A gente está tudo arrumadinho, tudo organizadinho. Quando chega uma coisa para atrapalhar, quando chega uma coisa para tirar a gente do comodismo, para tirar a gente do anonimato, para tirar a gente disso que nós chamamos de evangelho. Aleluia! Evangelho é o poder de Deus para a salvação, meu amigo. Evangelho é a glória de Deus. Evangelho gera homens guerreiros, não pedintes. Evangelho gera guerreiros, gera intercessores, não pedintes. Os pedintes estão na fila da benção. Não, é para sair da fila da benção agora, entrar na fila da intercessão, entrar na fila da graça, da glória de Deus. Amém? Solte os seus pedidos individualistas e vamos entrar em algo coletivo. A Itália é o seu alvo, a China é o seu alvo, o Oriente é o seu alvo. Amém? Amém? Glória a Deus. Se a gente aprender a lidar com o caos desde criança, irmão, lidar com a fome dos outros, lidar com a necessidade dos outros, lidar com a doença dos outros, quando bate um negócio desse na sua porta, isso não te fere, não. Se você está acostumado, né? Você está acostumado na guerra, você está acostumado na labuta. Quando bate um negócio desse na sua porta, você não labuta mais em causa própria, meu irmão. Você está envolvido nas coisas do Senhor, amém? O que alegra a Deus não é o rio, é a correnteza dele. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O que alegra a Deus não é o rio, não é a lagoa, é a corrente, é o movimento das águas. É quando as águas estão agitadas, estão movimentadas. Então isso é de Deus. Amém, irmãos? Há um rio, Salmo 46, verso 4, diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O que alegra não é o rio, é o movimento dele. Quem sabe o Espírito Santo não está restaurando a nossa atenção? Quem sabe? Quem sabe essa faxina nas mãos não me faz lembrar do Salmo 24: quem subirá ao monte do Senhor e quem permanecerá lá? Quem é limpo de mão e puro de coração. Amém? Quem sabe o Senhor não está permitindo algo externo para nos ensinar a pureza aqui dentro, o que é para se purificar aqui dentro. Quem sabe o Senhor não está nos ensinando. A diferença é que aqui fora a gente põe a máscara e aqui dentro a gente tem que tirar a máscara. Quem sabe Deus não está sinalizando, vamos ter instruídos divinamente nesses dias: Senhor, o que isso está dizendo comigo? O que isso está falando com a minha cidade? O que isso está falando com a minha nação? Você tem que, porque a hora que Deus falar, irmão, acabou, separa tudo que está fazendo, entra dentro da floresta com machado, sei lá, e vai derrubar a árvore para fazer o que Deus mandou você fazer. Pronto, você tem um alvo agora, acabou. Acabou. Eu oro diante de Deus para que homens e mulheres dessa casa, desse ministério, dessa cidade, da igreja de Jesus no Brasil, sejam divinamente instruídos dos próximos dias e comecem a se alegrar, não ter medo, mas se alegrar por aquilo que está por vir. Se alegrar. A mulher, quando está para dar à luz, ela sente fortes dores de parto, mas a Bíblia diz que quando é chegada a sua hora, que nasce o filho, pronto, lá se foi a dor,
Lá se foi porque agora ela está segurando um varão. Ei, meu irmão, nós estamos nas primeiras contrações. Nem estourou a bolsa ainda. Descansa, é só as primeiras contrações. É os primeiros movimentos de um corpo que está parindo um filho chamado justiça. O Brasil está gerando um filho chamado justiça, e esse filho está nascendo, e as primeiras contrações nós já começamos a sentir. Você não pode ter medo, você tem que saber que você está parindo. E como disse o pastor Jackson aqui esses dias, e quando você parir, vai sair duas coisas de dentro de você: vai sair um filho e uma placenta. Para onde você vai olhar? O que você vai criar? O que nasceu ou aquela placenta que não serve para mais nada? Então deixa eu te falar alguma coisa, aproveitar que tem bastante líderes aqui de várias denominações. Alguns de nós vamos ter que voltar a criar o filho e soltar a placenta, porque o que nos trouxe até aqui não serve para mais. O que nos trouxe até aqui não é mais suficiente para aqueles dias que estão por vir. Os dias que estão por vir, nós vamos entrar em lugares de guerra, irmão. Ei, lugares de guerra, eu vou falar em lugares de guerra. Você pensa que já fez tudo só porque matou um leão e um urso? Ei, meu irmão, o gigante nem apareceu ainda. Você nem está no exército de Deus ainda. Fica tranquilo, a hora que... Ei, o leão e o urso é só o prelúdio daquilo que Deus vai fazer. O leão e o urso é só o prelúdio daquilo que está por vir, daquilo que está por vir na sua vida. Se acalma, meu filho. Descansa. O Espírito de Deus, eu tenho uma convicção na minha vida, pastores, esses dias, que quando a gente foi, semana passada não estava assim tão auê aqui no Brasil, né? Começou essa semana o auê, né, Lapa? Eu percebi isso, mas uma coisa tem vindo no meu coração: o Senhor está restaurando a nossa atenção. O Senhor está chamando a nossa atenção para Ele. Amém? Então não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Preste atenção no que o Senhor está tentando demonstrar. Amém? Amém? Não vai mais dar para a gente orar, dizer aquela oração que eu fazia antes, dizer: Senhor, manda fogo para a igreja. Não vai dar, tem que dizer: Senhor, manda fogo para mim. Manda fogo na minha vida, Senhor. Que tem líder que quer fogo na igreja, mas não quer nele. Eu quero fogo, irmão. Eu quero andar em vanguarda. Eu quero estar cheio do Espírito Santo quando as coisas piorarem. Dá um aleluia. Se não dá para dar aleluia, diga ai, aleluia. Mas solte. Você não pode deixar a voz da expectativa de um povo roubar o clamor de Deus dentro do seu coração. Não podemos deixar de ser voz de Deus para o povo para se tornar resposta da expectativa de um povo. Não. Eu recebi inúmeros telefonemas ontem, hoje, antes de ontem. E aí, pastor, você vai fazer culto normal? Gente famosa no Brasil me ligou. Se você vai fazer culto, eu disse: eu vou. Você não tem medo? Eu disse: quem não tem? Mas eu vou para cima. Vamos falar, não tem uma ordem para parar. A ordem não é para parar, mas tem que ser coerente. Eu estou sendo coerente. Aí teve uns que botaram lá na internet: faz culto por causa de dinheiro. É para ter o dízimo e a oferta. Irmãos, hoje entra dízimos e ofertas pelas contas bancárias. 40%, 50% da arrecadação dessa casa entra pela internet. Gente que não sabe o que diz. Eles não param o culto por causa da arrecadação, por causa do dízimo. Os infernautas. Você tem esperança no que está por vir? Eu vou perguntar de novo. Você tem esperança? Eu confesso para você que eu não ia pregar isso hoje. Eu estou fazendo uma série sobre a liberdade da libertação, mas eu creio que eu estou dentro do tema. Porque se Deus não te libertar do medo de você mesmo, como que você vai libertar uma geração medrosa? Você tem noção? Você tem esperança no que está por vir? Você tem esperança no Brasil? Você tem esperança nessa nação, que Jesus pode tocar essa nação? Você tem esperança que os seus filhos que estão no colo, que estão lá na salinha, vão ser missionários, vão ser enviados às nações? Você tem esperança que muitos dos seus filhos vão abandonar, seus filhos jovens, adolescentes, vão abandonar coisas que eles sempre sonharam para viver o que Deus tem para eles? Você está preparado para isso?
Amém? Você está preparado? Você está preparado para quando o teu filho chegar para você e dizer: pai, eu quero ser médico, mas eu não vou ser médico como o senhor quer da clínica. Eu quero ser médico lá na África, eu quero ser médico lá na Índia. Eu vou servir as nações que não podem pagar uma consulta. Você está disposto a isso? E você vai ter que ficar aqui trabalhando para mandar dinheiro para ele, para manter o consultório dele, para que ele possa atender de graça as pessoas. Você está disposto? Ei, eu estou falando com gente que tem esperança. Você tem esperança? Ou você não vê futuro? A esperança é a profecia do futuro, meu amigo. Você tem esperança nos próximos dias? Eu tenho muita. Eu tenho muita esperança. Muita, irmãos. Aqui nessa casa a gente sempre trabalhou pelos próximos dias. Sempre. A gente nunca teve o dinheiro suficiente que precisava. A gente nunca teve a sabedoria suficiente. Quantas reuniões a gente fez, depois a gente desfez e refez. E desfez de novo e refez de novo. Porque a gente sempre trabalhou pelo amanhã. Sempre trabalhamos por aquilo que Jesus vai fazer na sua volta. Sempre trabalhamos para a volta de Jesus. Nós nunca tivemos as condições suficientes. A nossa igreja, mas ela é de lado assim, parece um L. Nós nunca tivemos as estruturas suficientes para cuidar das nossas crianças. As estruturas suficientes. Nunca tivemos. Agora que está criando um jeitinho. Agora que está criando um jeitinho. Aí a gente diz assim: não, a nossa mente precisa mudar. A minha mente precisa mudar sim, mas o coração não pode. O coração tem que ser o mesmo de quando nasceu em cima de uma bicicleta, com uma caixa atrás, limpando sacolão para ganhar verdura, para levar para uma casa de recuperação, que a gente não sabia nem o nome de todos os meninos que estavam lá. Então, eu vejo o caos como uma oportunidade. Eu estou vendo o caos como uma oportunidade. Essa casa nunca teve o suficiente que ela precisou, mas nunca faltou. Nunca. A gente sempre desejou mais, fazer mais, construir mais, ampliar mais, enviar mais pessoas. Nunca tivemos essa condição. A gente foi sempre trabalhando, sempre tudo muito estreitinho, né? Nunca soltamos a caneta vermelha. Sempre foi a azul e a vermelha, azul e a vermelha. Mas isso nos doutrinou a depender totalmente do Espírito Santo. Isso nos doutrinou, irmãos, a depender totalmente do Espírito Santo. Isso nos doutrinou. Se eu fosse dar relatos, não só meu, mas de todos nós. Se eu fosse dar relatos aqui, nós ficaríamos até amanhã contando testemunhos. De você estar em casa, de querer comer uma comida e não ter o dinheiro para comer, alguém passar na sua casa: pastor, eu queria te levar para jantar, queria que hoje a gente fosse comer tal. Eu olho assim para a esposa e ri. Deus, ele cuida dos detalhes quando você serve Ele. Então, como que você vai ficar com medo de uma coisa que está te roubando a paz? Tudo que te rouba a paz não provém do Senhor. Embora isso é profético, embora isso faz parte de um cenário profético, escatológico, não adianta você ler nas Escrituras e não acreditar no que está acontecendo. Mas por favor, não permita. Se você tem esperança, você tem esperança? Então você pode ler esse texto que nós vamos ler, 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, versículo 2, diz assim: ó, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, você acredita nisso? Você acredita que você leu que ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas quando Ele se manifestar, então o veremos como Ele é? Você crê nisso? Você crê que você vai ver Jesus? Você crê que você vai conversar com Ele? Amém? Vai pegar na mão assim: Pai do Senhor, passou álcool, Jesus? Não. Vai ver na mão dele assim a abertura. Você acredita que você vai ver a cicatriz? Você crê mesmo nisso?
Você acha que alguma coisa na terra pode te impedir disso acontecer? Se você não permitir. Então você pode ler o versículo seguinte, que diz assim, ó: e todo o que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Pronto, se eu tenho uma esperança, eu tenho que viver a partir disso. Eu tenho uma palavra sobre aquilo que vai acontecer, divinamente inspirado. Foi Noé. Noé não tinha uma escritura escrita, ele não tinha, ele recebeu uma palavra de Deus. Ele recebeu: Noé, faz isso, nessa medida, desse tamanho, desse comprimento, dessa largura. Noé, faz isso. Pronto, no outro dia Noé começou. E por 100 anos Deus não precisou falar mais. Noé não ia no culto toda semana para Deus confirmar. Noé não ligou para nenhum profeta e disse: irmão, libera uma palavra de vitória para mim. Não, ele simplesmente creu. E por 100 anos ele obedeceu. Ele simplesmente creu, ele obedeceu, ele temeu a Deus. Você teme a Deus? Sabe quando é que o temor de Deus é latente na sua vida? Quando você crê no que Ele diz e vive a partir disso. Isso é manifestação de temor, a obediência. Noé, ele obedeceu, ele foi construir algo que Deus mandou. Ele foi divinamente inspirado. Ele vivia num cenário que o próprio Deus rejeitou. O próprio Deus disse: eu vou destruir tudo aqui, acabou. Mas Noé achou graça, e a partir de Noé Deus recomeçou. Então você acha que o maior trabalho de Noé foi construir a arca? Não, foi reconstruir o mundo. Porque um dia ele saiu da arca e ele teve que reconstruir o mundo. Você acha que o nosso maior trabalho é construir o Ministério Mevan? Quadrangular? Batista? Esse não é o nosso maior trabalho. Você acha que o nosso maior trabalho é fazer uma base missionária? Não, irmãos. Isso são estruturas que elas vivem, elas estão nascendo para servir o propósito. O maior trabalho de Noé não foi construir uma arca, foi reconstruir o mundo depois que saiu da arca. O seu trabalho não tem a ver só com o seu umbigo, só com a sua casa. A casa de Noé foi salva por quê? Por quê? Por que a casa de Noé foi salva? Porque ele creu, ele obedeceu. Então a partir dele Deus salvou a sua casa. E perceba, eles eram em 4 casais. Noé, a esposa, 3 filhos e a esposa. E por 100 anos não nasceu uma criança naquele lugar. A Bíblia diz que depois que eles saíram da arca, Deus lhe deu filhos e filhas. Porque enquanto eles estavam construindo a arca, não nasceu criança. Noé não tinha neto. Ah, mas as crianças não contavam. Então não contavam as mulheres também. Os filhos de Noé não geraram filhos. Por 100 anos trabalhando com o pai numa obra, eles não geraram filhos. Deus não permitiu que ninguém gerasse em causa própria, porque quando você está trabalhando em algo coletivo, Deus não permite você gerar em causa própria. Então a igreja brasileira precisa entender que nós estamos gerando em causa coletiva, não é em causa própria. Eu não estou fazendo culto aqui para dizer assim: o Mevan vai fazer culto. Não, nós estamos gerando em algo coletivo, estamos aqui em algo coletivo. Por isso eu fiz questão de apresentar gente do Brasil inteiro aqui orando e buscando a Deus por uma causa coletiva. O fato de fazermos culto aqui não tem a ver só conosco. Essas câmeras levam, amanhã de manhã você entra no nosso canal, tem 30 mil pessoas que já assistiram o culto, que vão ouvir, que vão sair das suas cadeiras de medo. Alguns já saíram, alguns já estão gritando ali na frente da televisão, doido para entrar. Mas tem uns que vão sair das suas cadeias de medo. Alguns vão sair, é verdade, outros não vão mais ligar o canal. Mas porque nós temos um compromisso de despertar, de trazer as pessoas à vida, de ajudá-las a tomar decisões proféticas, não patéticas. Sim, libertadores, boa essa palavra, libertadores. Somos libertadores.
E a primeira pessoa que precisa ser liberta somos nós. Nós precisamos ser libertos. Os pastores, os crentes. Liberto do diabo? Não, Jesus já venceu Satanás. Ele venceu Satanás da cruz. O diabo não tem mais a chave da morte e do inferno. Jesus já venceu. Quando ele diz, o vencedor dar-lhe-ei, não é mais para você vencer. Você não tem que vencer o diabo, você tem que vencer você. Amém? Vencer você. Você que precisa ser vencido por Deus. Nós precisamos acordar, irmãos. Nós temos um poder dentro de nós, irmãos, que ainda não se manifestou, gente. Ainda, você leu aqui, ainda não somos aquilo que... Mas se eu perseverar, se eu trabalhar nisso, eu vou me tornar. Eu ainda não sou aquilo que eu nasci para ser. Está aqui, meu Deus. Somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas está aqui dentro. Já sou filho, mas ainda não se manifestou o que vamos ser. Ainda não se manifestou, irmão. Existe um poder dentro da gente, eu quero chamar isso de latência. Existe uma latência dentro da gente, que está escondida aí dentro de você, pronto para se manifestar. Mas como se ela vai se manifestar? Se ela está bloqueada por uma mente medrosa, que foi intimidada. Irmãos, quando Jezabel quis matar Elias, ela mandou um assassino? Não, ela mandou um mensageiro. Se ela queria matar Elias, por que não mandou um cara com um arco e flecha de longe, matava ele e pronto, acabou? Ela não mandou um assassino, ela mandou um mensageiro. Quando o mensageiro falou só, Jezabel vai te matar, ela disse que amanhã por essa hora, tudo que você fez aos profetas, ela causou intimidação nele. Ele saiu do deserto para salvar a sua vida. Você está me entendendo? Tem uma nuvem de intimidação, inclusive gospel. Uma nuvem de intimidação, e chamo isso de responsabilidade. E nós que acreditamos somos irresponsáveis então. Irmãos, Elias comeu aquela palavra de Jezabel. Ele foi para o deserto, Deus foi atrás dele, mandou um anjo, dá uma comida boa para esse cara, mas leva uma comida boa. Ele comeu e voltou a dormir. Olha que estado depressivo que Elias estava. Pois o anjo foi lá e fez ele comer de novo. Ele comeu, daí ele caminhou 40 dias com a comida. Foi para dentro de uma caverna para salvar a sua vida. E Deus foi lá, ficou na porta da caverna. Deus não entrou não. Deus não entra nos buracos que você se mete. Deus ficou na porta. Se quer vir, vem aqui onde eu estou. Não vou entrar aí nesse fuzuê que você entrou não. E Deus ficou na porta e veio trovão, avivamento. Não, terra de Deus não estava. Deus falou no Cecílio. E Deus olhou para ele e disse: o que você faz aqui? Em outras palavras, quem te mandou vir aqui? Quem mandou você salvar a sua vida? Eu não te levantei para salvar a sua vida, eu te levantei para salvar a vida dos outros. Quando Deus te levanta, não é para salvar a sua vida. A sua vida já foi salva na cruz. Quando Deus está te levantando, é para salvar a vida dos outros. Tem 7 mil que não se dobraram a Baal. Você acha que eu chamei você sozinho aqui? Chamei não. Deixa eu falar algo para você, querido. A latência é uma possibilidade encoberta. São probabilidades que estão aí dentro de você que ainda não se manifestaram. Augusto Cury fala uma coisa interessante. Eu li um livro dele que falou sobre isso, muito forte. Que a latência, ela está submersa na sua consciência. Ou seja, dentro de você tem o mocinho e tem o bandido. Dentro de você tem o herói e tem o vilão. Tem o santo e tem o pecador. Você escolhe quem vai governar. E tem o medroso e tem o guerreiro. Quem vai governar? Quem vai governar, irmão? Quem vai governar, irmão? Então, por favor, não recue. Vá para cima nesses dias. Mas eu até parei o jejum para não baixar a imunidade.
Vamos para cima, irmão. Eu conheço um cara que comia mel e gafanhoto e não baixava a imunidade. Lá em Maratane, né Felipe? 5 horas de culto. 5 horas de culto. Daí nós chamamos o pastor na frente, nós chamamos o pastor no cantinho assim, na casa dele, para dar uma oferta para ele, $300, $400, $300. Chamamos o pastor no cantinho para dar uma oferta para ele. Pastor, olha, a gente quer dar uma oferta para o senhor comprar, né, mantimento para sua casa, para a igreja. Ele disse, não, dá lá na igreja, na frente de todo mundo. A gente está muito tempo orando por uma oferta. Aleluia. Ele queria que todos os irmãos vissem. Uau. Para dizer assim, viu? Vocês oraram, aconteceu. Depois ele convidou nós para pregar, né? 5 horas de culto. Irmão, eu não vou me alongar não, vou terminar aqui. Eu acho que você já foi despertado. So right, soft as whispers, warm as skies, a spectrum rising in your eyes. Through the mist we float and glide, on beams of light we ride the tide. The world fades out.